Esse é o Insight, um programa inovador na área de treinamento e capacitação de liderança para pessoas que, como você, estão se disponibilizando a trabalhar, a servir nos ministérios da igreja. Nos blocos que seguirão, nós vamos falar a respeito de um ministério muito relevante, não só para a igreja, mas para a sociedade, que é o Ministério da Saúde. E para isso, conosco aqui, pastor Alberto Duarte. Tudo bem, pastor? Maravilha, tudo bem. Saúde é o que interessa, viu? É isso mesmo. E esse Ministério da Saúde não só adverte, né, pastor? É o Ministério... Porque a gente ouve o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde adverte. Não, esse Ministério da Saúde aqui, ele aconselha, ele motiva, ele é parceiro, quer dizer, não tem só uma mensagem de advertência. Pelo contrário, é saúde, pastor. É isso saúde mesmo. Em todas as suas formas, em todas as suas áreas, em toda a sua plenitude. Maravilha. Esse é o propósito, com certeza. Até porque, pastor, olha só, essa mensagem de saúde, né? Falar de saúde é interessante porque na cabeça de alguns pode pensar, mas o que tem a ver saúde com igreja? Porque igreja é igreja. Até poderia pensar, estão pensando numa sociedade que tem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas até em outros diálogos aqui com outros amigos a gente falou, né? O ser humano, ele é um todo indivisível. Então a gente tem uma parte que é física, que é o corpo, né? A mente, a emoção e a parte espiritual. Mas as três trabalham juntos. Quer dizer, ninguém está feliz com dor de cabeça, né? Quer dizer, tô com dor de cabeça, afeta a minha emoção. Partindo desse princípio, a gente vê que o Conselho de Saúde está no DNA da Igreja Adventista, né? E faz parte não só da nossa história, mas é bíblico, né? Antes da existência da igreja, faz parte da história do povo de Deus na Terra, não é isso? Sem dúvida. Você pega a Bíblia Sagrada, você tem ali inúmeras orientações, desde o primórdio, desde o começo, Deus orientando o povo a seguir algumas restrições alimentares, por exemplo, seguir alguns conselhos assim muito importantes de saneamento, não é? Orientações assim do cuidado da alma, da emoção. São várias orientações que nós temos na Bíblia Sagrada que mostram para todos nós um interesse muito especial de um Deus criador por suas criaturas. Como foi expresso ali pelo apóstolo, dizendo: amado, eu desejo que você tenha saúde, assim como é próspera a tua alma, né? Eu percebo que arraigado, a essência, a raiz dessa mensagem está baseada no amor que Deus tem pela gente. Porque você vê, hoje a gente vive numa época em que não falar de saúde é um absurdo. Quer dizer, a gente, ainda mais o momento que nós estamos vivendo, né? Que é um momento de um problema de saúde, né? No mundo todo aí, enfim, problema da pandemia. Mas parece que Deus, nesse amor, ele falou: deixa eu dar esses conselhos porque eles vão ser mais felizes, eles vão viver com mais qualidade, eles vão conseguir ter mais alegria de viver em cada dia, né? É um Deus de amor, né, pastor? Em tudo, pastor Alexandre, o que a gente vê é exatamente isso. O amor de Deus por cada um de nós, não é? Ellen White fala uma coisa muito interessante. Ela diz também que, através desses métodos de saúde, as práticas dessas questões ligadas à saúde, é a ferramenta que a igreja vai usar nos últimos dias para quê? Para escancarar portas de pessoas que, de outra maneira, jamais dariam oportunidade para conhecer o Evangelho, né? Então, isso é muito importante. É verdade, pastor. Eu fico pensando assim, né? O mundo hoje fala aí na área, por exemplo, de autoajuda, de até mesmo cuidar do próprio corpo. A gente tem uma geração fitness aí, né? Um outro grupo falando sobre meditação, mindfulness, né? Que tem umas expressões aí no mundo secular e tal. Na verdade, cuidar do corpo, cuidar da mente, do espírito. Quando a gente fala do espírito, a gente está se referindo à comunhão com Deus, a estar ligado com Ele. É uma coisa que Deus estabeleceu lá nos primórdios da humanidade, porque ele conhece a máquina que Ele criou, né? Quer dizer, Ele é o fabricante, né? Ninguém vai colocar numa máquina algo que o fabricante não disse que devia colocar ou disse para não colocar. Ninguém vai pôr um tipo de óleo num carro que roda com outro tipo de óleo, ou um combustível que não vai fazer funcionar, ou até funciona, mas não vai funcionar tão bem como o combustível certo. Quer dizer, é o manual do fabricante, né, pastor? Manual, esse é um exemplo clássico, né? É clássico. E a gente precisa realmente dar atenção com muita ênfase para essa questão. Legal. As igrejas hoje estão vivendo realmente uma situação complicadíssima no que diz respeito a essa questão. A gente tem visto aí alguns quadros
que chamam a nossa atenção, né? Do descontrole, do descuidado, da negligência, talvez essa seja uma palavra assim mais forte, no sentido das pessoas não se importarem com essa questão tão especial. E Deus, Ele quer esse cuidado do todo. Não é só de uma ênfase espiritual, que às vezes nós damos muito essa ênfase espiritual e esquecemos das outras partes. Então precisamos de todas elas, porque elas estão interligadas. E uma estando bem, a outra também deve estar bem. E, Perfeito. logicamente, uma coopera com a outra nessa questão. Alberto, até uma percepção minha aqui, até falar com os nossos amigos aí que são líderes, né, que estão liderando esse ministério na igreja, com tanto conselho que Deus deixou na sua palavra, inspirada, né, obviamente inspirada por Ele, tem gente ficando doente de bobeira. Essa é a verdade, né? Sim. Gente doente de bobeira, não precisava ficar doente. Tudo bem que a doença faz parte, infelizmente, da história humana. Para quem cuida, às vezes para quem não cuida, está suscetível a ficar doente, mas tem algumas que é ficar doente de bobeira, né? Que gosta de apressar, né? Que gosta de chamar a doença. Vem doença. Antes, né? Talvez quem esteja assistindo também está liderando pensando assim, então é tanta coisa que eu tenho que dizer e até é tão científico que eu tenho que ser profissional nessa área. Para liderar essa área aí eu vou ter que ser profissional, não tem jeito, vou ter que ser médico, ou, óbvio, né? Se conseguir agregar todas as coisas, mas precisa ser profissional na área de saúde para liderar o Ministério da Saúde na igreja? Muito bom, pastor Alexandre, essa questão é fundamental. Na verdade é o seguinte, nós temos que pensar aqui da realidade das nossas igrejas. Nós temos igrejas onde tem assim uma qualidade de pessoas e profissionais participando ali, membros ativos, não é? Esses já dão uma grande colaboração para o Ministério da Saúde. Vai aqui a nossa gratidão, nosso carinho para esse pessoal. Esse pessoal é muito bem-vindo, eles são muito aceitos em todas as atividades que nós estamos assim desenvolvendo e a gente louva a Deus por eles. Mas eu estou pensando aqui na igreja, às vezes mais distante, a igreja com menos condições, com menos liderança preparada. E aí? Porque não temos alguém profissional, nós não vamos ter um Ministério da Saúde funcionando naquele lugar? Então aí está a grande questão, pastor Alexandre, que mesmo nesses lugares, alguém chamado por Deus, alguém capacitado por Deus, pode realizar um trabalho esplendoroso. Por quê? Se colocar na cabeça que não está fazendo algo para si, mas está fazendo algo para quem? Para o próximo, né, pastor? Exatamente. E para Deus acima de tudo, né? Acima de tudo, fazendo tudo para Deus. Então esse é verdadeiramente o grande propósito de Deus para a vida daqueles que se dispõem a servi-lo, seja em qualquer segmento que for dentro da igreja. Ou seja, havendo boa vontade, disponibilidade, tem que ter agenda, mas a Sim. disposição de querer ser usado por Deus, as portas estão abertas para quem quer trabalhar, né, pastor? Exatamente. Agora, se ele tiver um amigo na área da saúde, se de repente ali perto, até mesmo alguma pessoa que não seja tão próximo, mas alguém que ele conheça, um contato, agrega, chama para estar junto ali para dar um conselho a mais, uma coisa mais técnica. Acho que é interessante, né? Muito, muito interessante. Na verdade, a gente tem muitas possibilidades, não é? E a gente não pode. O que nenhum diretor precisa fazer é morrer abraçado sozinho, ele e o departamento. É isso aí, pastor. Ele tem que abrir horizontes. Ó, essa aí nós vamos destacar, vou pôr uma parte, mas verdade. Isso aí que o senhor falou de um jeito, porque eu gosto de conversar contigo. Fala fácil. É isso aí, vai morrer abraçado se consigo mesmo se trabalhar só. Gostei, é verdade. Tem que ter um time, né? Tem que abrir a mente, tem que abrir os olhos, olhar ali a disponibilidade que tem. Se não tem, vá atrás, corra um pouquinho, busque a gente aqui, sabe? Nós podemos passar aqui informações, podemos apresentar pessoas que estão disponíveis, que podem dar um suporte lá na sua igreja, não é? Então, isso é fundamental. O que não pode é você querer achar que é só você que deve cuidar e morrer abraçado com o departamento. Aí não dá. É isso aí, pastor. Nós vamos fechando esse primeiro bloco, conversando com você que lidera esse segmento, quem sabe é novo na área, está chegando agora, ou quem sabe já tenha toda a sua experiência. O nosso interesse aqui, o nosso intuito
é treinar, capacitar, dar a base para motivar você, inspirar. E os próximos vídeos, os próximos blocos, nós vamos seguir falando a respeito de saúde, Ministério da Saúde da Igreja Adventista. Até lá!